Muito prazer, meu nome é Thiago Katz. Hoje nós vamos abordar sobre o assunto justiça com as próprias mãos. Mas, em princípio, vamos observar o problema em questão. Pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos. E o que isso quer dizer? Elas estão fazendo coisas que o Estado normalmente não faria. Ou se protegendo e fazendo sua própria segurança. Ou também fazendo o trabalho de juízes, advogados, policiais e muitos outros. Eu poderia levar em consideração alguns casos criminosos, como no caso Mardoni, que todas as pessoas queriam matá-lo. Ou também estupradores, que são linchados. Ou quando alguma pessoa te rouba e você quer se defender fisicamente. Pode acabar se machucando, mas também é justificável. No entanto, na lei brasileira, você não pode se defender. Você não pode simplesmente proteger o que é seu, por direito. Ou, ou ser uma pessoa boa. Não, você é obrigado a ter que participar de um sistema que não funciona. Ou que não se encaixa com a nossa situação social e econômica do nosso país. E muitos outros, você percebe essa injustiça que ocorre com a nossa população. Não somente isso, mas também vivemos um lugar em que o Estado ele é completamente ausente do nosso povo. No caso, em favelas, por um exemplo, onde você tem a infraestrutura mais precária que nós conhecemos no nosso país. E uma proliferação imensa de crime organizado, trombadinhas e muitos outros. Não somente isso, como as populações estão à mercê desse sistema falho. E de alguma forma o Estado também está envolvido nisso. E isso quer dizer mais ou menos uma única coisa, uma conclusão que muitos outros já chegaram. Nenhuma organização criminosa sobrevive sem o Estado. E esse Estado é corrupto. Ele vem propositalmente causando uma falta de infraestrutura. Então você me pergunta, por que a infraestrutura ela é tão importante? A questão é muito simples. Você precisa entender que é muito mais fácil você andar sobre uma rua limpa do que você andar em um lamaçal. Ou você conseguir se guiar muito bem pelas estradas. Quando, por exemplo, você entra numa favela, é um labirinto. Existem lugares que nem chegam à luz. E agora imagine uma pessoa que não é nativa, não nasceu numa favela, que vai trabalhar como policial. Ele vai ter que invadir aquele lugar para poder fazer a segurança pública e não vai conseguir. Com uma possibilidade imensa dele ser morto e outras coisas. E o que vai acontecer? Primeiro de tudo, o Estado ele falha nisso, não paga bem os policiais, o que vai gerar mais que um ciclo vicioso de corrupção e ódio. O policial ele vai lá, ele vai na favela, ele ataca e faz o trabalho dele. O que acontece? Começa a manifestação, porque a favela não enxerga o Estado como um amigo. Por motivos lógicos. É justificável os dois lados. Muito justificável. E o que acaba acontecendo é que o problema nunca se resolve. Porque o governo não resolve a base do problema, que é a infraestrutura. O problema social. Isso não vai só se repetir em favelas, mas também em várias partes do nosso país. Como, por exemplo, na região norte e no nordeste. A falta de infraestrutura, falta de estradas, uma quantidade imensa de corrupção, a ausência de pessoas qualificadas para poder proteger a população. Isso faz as pessoas tomarem suas próprias decisões.
quererem se proteger, terem esse ressentimento sobre tudo, sobre toda a situação do nosso país. Não somente isso. Há um exemplo. Você tem algum parente sua que é estuprada, mas você não pode sequer proteger ela. Então, então você vai ter que depender de um sistema que pode demorar meses, até anos, muito burocrático, e que não vai resolver de uma maneira rápida, muito menos eficiente. Então a gente vai entrar naquele mérito, os direitos humanos. Você não pode atacar um bandido ou um criminoso porque isso viola os direitos humanos. E eu já penso muito pelo contrário. A partir do momento que você fere os direitos humanos de outras pessoas, você não deveria sequer ser considerado ou melhor, tratado como um humano. Mas não é isso que acontece. O que nós vemos eles abusando desse sistema. Corrupção, ela está por todos os lados. Todos. Todos os lados. Ela está no governo, ela está no, ela está no sistema mais baixo de toda a população. Mas ninguém fica satisfeito com isso. Motivos lógicos, nós vamos querer revidar. Todo mundo quer revidar. Você não quer perder o que é seu, você não quer perder a sua segurança. Você não quer temer a sua vida. E, por fim, é isso. Eu assumo. É correto você cometer justiça com as suas próprias mãos. Mas é claro, com responsabilidade. Tenha certeza de que de quem você está atacando realmente seja um bandido. Bom, há um exemplo de um caso em 2014, em que nós vimos uma mulher ser confundida com uma estupradora. Ou em outros. Você vê bastante casos de pessoas sendo confundidas com bandidos ou outras pessoas. Então você tem que ter certeza de quem você está atacando. Mas a situação é momentânea, você realmente tem certeza disso? Vá em frente, ataque, mas com segurança. É sua segurança em risco. Você tem que ter seu próprio meio de se defender. Compreendido isso, eu encerro por aqui. Uma- um bom dia, uma boa tarde e talvez uma boa noite.